Alô pessoal, uma excelente semana, está começando mais um podcast Visão Empreendedora aqui no canal PG Web, hoje com dois convidados, a Giancarla Bombazzaro, coordenadora educacional da Faculdade Senac, obrigado pela presença. Obrigada. Tudo certo? Muito obrigado por estar aqui com a gente no programa de hoje. E também o Eduardo Perim Wilrich, que é professor da Faculdade Senac, obrigado pela presença. Perfeito, obrigado pela convite aí para a gente poder estar conversando hoje. O ano começou muito bem para a Faculdade Senac, né? A gente comentava aqui sobre os cursos de graduação, só para dar uma pincelada rápida, né? Começou muito bem, o que projeta, o que pronuncia um ano assim de grandes resultados. Isso mesmo, Paulo. Iniciamos 3 cursos de graduação, né? Graduação em gastronomia, processos gerenciais e o ADS, que é o desenvolvimento de sistemas. E com salas cheias. A gente está bem feliz, foi uma conquista bem grande, né, Eduardo? Eduardo ajudou o marketing e foi uma grande campanha. Foi bem bacana, na verdade, essa pegada no início do ano, porque vem um movimento de muitas pessoas querendo, não quero estudar, e você conseguir jogar 90 alunos, jogar não, né, mas um desafio, fechar né? aí, Um desafio. 90 alunos em 3 turmas de graduação, um desafio e tanto. É verdade. Então o time conseguiu fazer uma entrega bem legal. Mas o ano já está indo para o seu 4º mês e claro que a Faculdade Senac já trabalha agora com pós-graduação, MBA. Gostaria que vocês falassem um pouquinho, Jean e Eduardo, sobre essas oportunidades que a faculdade oferece e que tem muita qualidade, afinal de contas tem a chancela da Faculdade Senac. Então, Paulo, nós temos agora, né, a pós-graduação em gestão de pessoas, que vai iniciar agora 25 de abril. E temos também finanças e custos, e temos também o MBA, que o Eduardo foi aluno, é nosso professor na Senac, e ele vai falar um pouquinho mais sobre o MBA, sendo que nós temos um diferencial bem grande, né, que é realmente fazer os cursos presenciais. Então, ter o contato com o aluno, trazer professores super experientes do mercado de trabalho. Então, essa é a expertise do Senac, né? Ter essa parte teórica e prática junto com o aluno, que ele possa chegar na sua empresa e pôr em prática o que ele aprende na parte teórica. Então, isso é muito bacana, ter esse contato com o professor. Eu sempre falo nas turmas de pós-graduação e MBA que quem faz a turma são as pessoas, porque esse network, essa turma cheia, essa troca de ideias, e às vezes assim, vem com uma dor que, nossa, eu estou passando por esse problema na empresa. Chega em sala de aula, é o mesmo de muitos. Então, isso é compartilhado e resolvido, às vezes, até em sala de aula e levando uma solução para a empresa. E essa vivência, né, Eduardo, é muito enriquecedora, né? Essa troca de ideias, troca de experiências, isso também faz um diferencial muito grande para um curso e para um aprendizado, né? Perfeito. Na verdade, assim, eu concordo 100% com a prática de estudo contínuo. Né? Muitas vezes eu vejo as pessoas, principalmente se você pegar o público jovem aí, 25 a 35 anos, que já tem uma faculdade, se formou, o pessoal tá numa barreira bem grande de ascensão de carreira. O que eu faço? Tem muita gente em dúvida, para onde é que eu vou, como que eu me destaco no mercado de trabalho? E eu vejo que muitas das pessoas não estão dispostas a pagar o preço que é necessário, porque a gente olha, e eu tenho vivenciado isso, hoje a maioria dos meus colaboradores, que além de professor, eu também tem empresa hoje, tem essa faixa etária, e é uma barreira muito grande você fazer as pessoas estudarem. Né? E como é que você vai chegar num patamar diferente que você está hoje, se você não busca por conhecimento? Quando eu falo do MBA, eu falo que eu sou a prova viva disso, porque eu comecei como estagiário no Senac. Eu comecei como estagiário, trabalhava 6 horas por dia. Acompanhei sua trajetória. Trabalhava 6 horas por dia, aí depois eu assumi a parte de comercial, aí a parte de marketing, aí depois eu virei professor. Então foi uma trajetória muito grande, eu tô aí há quase 10 anos dentro do Senac, e eu falo, a maior oportunidade que eu tive na vida de hoje conquistar a empresa que eu tô, da forma que a gente tá e crescendo como a gente cresce, foi através do Senac. Por quê? Foi quantas 1000 horas de palestras eu tenho. Eu não tinha, eu tinha que ir lá cuidar do som, tirar as fotos, eu ficava ouvindo todos os professores falando, trazendo informações. Então o MBA, eu ia fazer foto às vezes, módulos internacionais, porque o MBA do Senac é o único MBA que eu conheço aqui na nossa região que ele tem parceria internacional.
Qual outro curso que você vai fazer que vem professores dos Estados Unidos, que você tem contato com pessoas de Ingolstadt na Alemanha, da Excel Center, hoje tem Ashland University também. Então, poxa, eu jamais ia ter contato a esse tipo de pessoa se não fosse através do Senac. Então nos conte um pouquinho mais sobre esse MBA, já que você introduziu esse assunto, Eduardo, as características, né? Perfeito. Qual é o foco principal desse MBA? Legal. Eu considero assim, o MBA ele é uma formação contínua, né? Você já fez tua graduação. E a gente está falando do MBA estratégico corporativo. Hoje eu trabalho em empresas B2B, 100%. Hoje eu presto consultoria, a gente faz toda a assessoria de growth marketing da empresa, crescimento, etc. A maior dificuldade que o empreendedor tem hoje é ele não saber fazer gestão do próprio negócio. Sabe por quê? Porque às vezes você tem alavancas de crescimento simples e fácil na sua mão, só que você não tem conhecimento para fazer com que ela dê resultado efetivo. Então, às vezes, a gente está num resultado ínfimo, básico, e o empreendedor está contente. Sendo que ele tem capacidade de operação de ir para 2, 3, 4, 5 vezes o tamanho que é a empresa dele hoje, só que falta o quê? Conhecimento. E aí a minha pergunta que eu sempre faço para esse cara, quando foi a última vez que você fez um curso, uma mentoria? Qual que é o mentor que vocês têm aqui dentro? Qual que é a última consultoria que você investiu? Teus profissionais aqui, teus heads, as gerências que vocês têm aqui. Poxa, qual que foi o último curso que você incentivou ele a fazer? Então, quando eu vou para o MBA, eu falo assim, MBA em Gestão Estratégica Corporativa. Quais são as alavancas de crescimento e quais são as alavancas de gestão que eu posso aplicar dentro da minha empresa para fazer o meu negócio crescer? Também eu sempre falo, não adianta você fazer curso para colecionar. Perfeito, diploma colecionado não funciona. Essa é a diferença de você ter professor aplicado à prática. Você tem pessoas com experiência de mercado na qual eles aplicaram isso e vão te trazer dentro de sala de aula. Esse é o diferencial da faculdade Senac, né? Ter professores que estão linkados e alinhados ao mercado. Total. Exatamente isso. Então, assim, quando eu falo do Senac, eu realmente lembro nesse ponto, porque, assim, quantas vezes você fez cursos que o professor foi lá, encheu você de teoria, você saiu com informação nenhuma e olhou, meu Deus, por que eu vim fazer essa matéria? E outra coisa, né, Eduardo? A gente estava conversando com um aluno do MBA, né, e que ela fez a parte de marketing, agora no final de semana retrasado, e ela estava encantada com o professor, com o conteúdo que ele trouxe. Ela falou, nossa, vou conseguir aplicar, né? Esse é o diferencial, né, Eduardo? Quando a gente fala de aplicar na empresa o que tu está aprendendo dentro de uma pós-graduação, de um MBA. Então, isso é muito bacana, né? Esse retorno dos alunos é muito bom também. E estratégias, Eduardo, quando bem feitas, né, bem delimitadas, fazem uma diferença muito grande na organização, né? 100%. Eu sempre falei, o Senac nunca teve uma visão de growth. Né? Lembra que no início do podcast a gente falou das turmas que a gente fechou? Sim. Como é que eu uso uma visão de marketing estratégico para dentro do nosso negócio? Esse é o ponto, essa é a pergunta. E aí se eu pergunto, a hora que eu vou falar com o empresário, eu vou falar de BU, eu vou falar de growth, eu vou falar de CAC, eu vou falar de CPL, ele me olha e fala, o que é isso? Eu falei, cara, se você não sabe o que é isso, você está perdendo o controle da tua empresa. Você precisa se capacitar, você precisa melhorar, você precisa ir para um próximo nível. E aí que eu falo, de novo, qual que foi a última mentoria que você fez? Quem que é o consultor que você tem aqui dentro? Qual que é a última educação corporativa que você deu pro teu time? Porque muitas vezes, Paulo, eu vejo, existe um receio, né, do empresário. Pô, mas eu vou capacitar, e o colaborador vai para outra empresa. É uma realidade, né? Existe esse receio. Só que eu falo assim, adianta você ter um colaborador 20 anos na tua empresa que é medíocre? Faz sentido? Que você fala, não, mas ele tá 20 anos comigo, é de confiança. Legal, mas se ele for pro mercado, ele ganha metade do que ele ganha contigo porque ele não tem capacidade. Ou seja, vale a pena correr o risco, mas não permanecer nessa linha de mediocridade que muitas vezes, né, atrapalha o crescimento de uma empresa, né? É isso, porque quando a gente para analisar e entender as empresas como um todo, a gente vê uma dificuldade de mão de obra e a gente vê muitos empresários com receio. Gargalo, né? E sabe qual é o maior ponto? Muitas vezes a pessoa, o profissional, ele sai da tua empresa por falta de perspectiva de crescimento. E a gente perde muita mão de obra boa por falta de perspectiva de crescimento. Então, o quão disposto a tua empresa está de crescer? Se a tua empresa não cresce, teu profissional não vai crescer aí dentro.
Então é consequência. Se tu faz tua empresa crescer, o teu time, ele vai ter que crescer também. Senão vocês não vão conseguir escalar. É um desafio contínuo, né? Exatamente. Bem, pós-graduação em gestão de pessoas. Gestão de pessoas também é um grande desafio dentro de uma organização, né? É um grande desafio. Hoje a liderança está muito assídua nas empresas, né? Então, a pós também de gestão de pessoas, ela traz toda essa parte, né? De gestão de pessoas, de liderança, esses conflitos que tu tem na empresa. Então, essa pós está muito aliada a isso, muito alinhada nos contextos atuais. Então, vale muito a pena, sim, Paulo, ter uma pós-graduação hoje em gestão de pessoas, porque está cada vez mais difícil tu trabalhar com pessoas. É o que o Eduardo acabou de falar, né? A gente custa contratar uma pessoa boa, qualificada, então o mercado está exigindo pessoas qualificadas e muitas vezes a gente não acha com esse perfil. Então, a gente tem as pós-graduação no Senac presencial, como eu já falei, para as pessoas terem essa prática aliada à teoria, sabe? Os dois alinhados, a gente consegue ter um embasamento assim, teórico e prático muito bom. Eu acho muito legal quando a gente fala de gestão de pessoas, porque vamos pelo conceito do que é uma empresa. Uma empresa é o quê? São as pessoas. São pessoas e processos bem estruturados que vão gerar um resultado. E aí, quando a gente fala em gestão de pessoas, se você não tem capacidade de gerir pessoas da melhor forma possível, você não tem um negócio. Você tem algo que começou a fazer sentido e começou a ganhar algum dinheiro, mas não é uma empresa. O ser empresário, ser empreendedor é você saber gerir pessoas. Você ser líder, ser head, é você saber gerir pessoas. E se você não tem essa capacidade, essa habilidade, o mínimo que você tem que fazer é correr atrás. É o mínimo que você tem que se capacitar nessa área. E, inclusive, assim, se a gente pegar as maiores vagas que tem no mercado, as que melhor pagam, financeiramente falando, é a vaga que você tem que gerir pessoas. É a vaga de liderança. O que é liderança hoje? É você ter a competência de conseguir botar pessoas certas nas posições certas para extrair o melhor resultado delas. É isso. Então, gestão estratégica de pessoas, você precisa ter o mínimo de conceito. Independente da área que você atua, e nesse universo é pra todo mundo. Escasso de mão de obra, essa ferramenta, a gestão de pessoas, se torna ainda mais imprescindível, né? 100%, Paulo. Quantas vezes você pega pessoas que são extremamente competentes e estão simplesmente na posição errada? Perfeito. Entende? O que é isso? É falta de liderança, é você não entender quais são os principais requisitos, benefícios dessa pessoa, e você está aplicando um esforço de trabalho em alguma coisa que ela não é boa. Gestão estratégica de pessoas. É sempre sobre isso. Qualquer decisão dentro da tua empresa é sobre pessoas. O resultado que ela dá hoje é sobre pessoas. Se você tivesse o melhor vendedor do Brasil, essa seria uma pessoa que estaria um resultado estratosférico para tua empresa. É isso. É sobre pessoas. Quando a gente fala em gestão de pessoas, assim, empresa é sobre pessoas. Não tem como ser diferente disso. Como é que vai ser essa pós-graduação, professores, enfim, o que a Faculdade Senac está preparando especificamente para essa pós-graduação, Dian? Então, Paulo, os nossos cursos são todos alinhados à demanda de mercado de trabalho, né? Abordagens práticas, como a gente já conversou, um corpo docente super experientes, são do mercado de trabalho, são professores que trabalham no mercado. A gente não quer professor de pós, a gente exige isso, é uma exigência do Senac, que ele seja do mercado, que ele traga para dentro do Senac essa experiência de mercado que ele tem, para a gente poder alinhar isso que o Eduardo acabou de falar e trazendo essa liderança, esses processos para dentro da sala de aula. Então, ele traz muito bem todos os processos que tu trabalha na liderança e na gestão de pessoas. E também, assim, a gente tem uma estrutura muito boa dentro do Senac, né? E sendo que também preparamos as pessoas para o mercado de trabalho. Muito bem. Eduardo, temos uma outra pós que é finanças e custos, né? Mais uma grande oportunidade aí para as empresas de Concórdia e da região. Perfeito, Paulo. Trocando um pouquinho o assunto, quando a gente vai falar de finanças, né? Eu sempre falo, tem muita gente, principalmente na nossa região, que tem dificuldade com dívida. Correto? Sim. Quando eu vou falar de finanças e custos, é sobre gestão de recursos.
Como é que eu posso usar a dívida para fazer minha alavancagem financeira dentro da minha empresa hoje? O teu CFO, o líder, o gerente financeiro, hoje ele tem capacidade de saber o que é uma dívida estruturada? Sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes o empresário não sabe quanto custa trazer um cliente para dentro. Como é que você vai fazer uma dívida inteligente se você não sabe os teus custos básicos? E aí você tem um gerente financeiro, que é o cara que só serve para pagar boleto e ver quando tem saldo na conta? E pedir empréstimo quando precisa ou falta para pagar uma conta? Isso não é fazer gestão financeira. E de novo, é sobre capacidade de você entender e saber quais são as alavancas de crescimento do teu negócio e como eu faço uma dívida estruturada para pegar meu negócio que hoje fatura 500 mil mês e levar para 1 milhão. Como é que eu faço isso? Ou que for 100 mil e levar para 200 mil. Como é que eu uso dívida, dinheiro de terceiro? Porque eu sempre falo, dinheiro de terceiro sempre é mais barato que o teu. Antes de você botar do teu bolso, para que eu vou botar do meu se o banco coloca? Se você tem um negócio que ele não dá pelo menos 10% de lucro sobre o capital que tu pega de terceiro, você tem um péssimo negócio. Por quê? Você vai pegar no banco é o quê? Tudo bem, se ele que tá alta hoje, vamos lá, 2%. Mas você pegou 2%, tá fazendo 10% em cima desse dinheiro. Não faz sentido você pegar dinheiro para pagar dívida. Que aí teu negócio já faltou muita estruturação de gestão financeira. Só que como é que a gente vai fazer esse tipo de análise se eu não tenho um profissional capacitado em finanças e custos? Esse mercado é gigantesco também e falta muito profissional capacitado. Falta muito profissional capacitado. É uma tríade, os 3 cursos, né? É uma tríade fundamental, gestão de pessoas, gestão corporativa estratégica e claro, finanças e custos, né? Se a gente for pegar numa tríade, Paulo, uma empresa ela tem 3 opções e você só pode escolher 2. Você nunca vai conseguir ter as 3. Você pode crescer, você pode ter controle 100% da tua empresa ou você pode fazer com que ela gere caixa. Você nunca vai crescer e ter controle dela e fazer com que ela gere caixa. Por quê? Crescer queima caixa. Ah, Eduardo, eu quero crescer, eu quero fazer caixa. Beleza, por que você não pega um investidor externo? O pessoal aqui também, eles têm muita resistência em trazer investidor externo. Eu boto investidor externo, ele vai botar dinheiro dentro do meu negócio, o meu negócio vai crescer e eu vou conseguir fazer caixa e a retirada que eu quero como empresário. De novo, é estratégia. De novo, a gente tem pessoas, a gente tem a parte de finanças e eu tenho a parte de gestão estratégica. É uma tríade, não tem como eu gerir qualquer negócio sem esses 3 pilares rodando bem. Então hoje, você que é empresário, tu precisa ter um profissional excelente em cada área dessas. Jean, para a gente finalizar então, contatos da Faculdade Senac, para quem tiver interesse nesses 3 cursos que nós comentamos aqui, nessa tríade que nós comentamos, tríade essencial para o desenvolvimento, para a sustentação de uma empresa. Então, Paulo, nós temos um time no Senac esperando as pessoas ligarem, as pessoas chegarem até nós, né, e fazer uma visita, conhecer a Faculdade Senac. Muitas pessoas não conhecem, então nós temos uma estrutura, uma cozinha pedagógica excelente, que as pessoas chegam lá e falam, meu Deus, eu não sabia que existia tudo isso. Então é muito bacana isso, sabe? Fazer uma visita ao Senac. O Senac é aberto à comunidade. Nós temos uma biblioteca com acervo excelente, onde as pessoas podem ir lá e pesquisar, fazerem pesquisa, fazer seu trabalho de escola, seu trabalho até profissional, alguma pesquisa que precisar. Então a gente tem o nosso telefone lá, o 3442-2993. Nós temos o Instagram, que as pessoas podem chegar, Senac Concórdia, né? Ir lá, curtirem, ver o que a gente faz de melhor na Faculdade Senac. Obrigado pela presença aqui nos estúdios. A você. Ficamos felizes com a presença de Jean. Muito obrigada. Eduardo, obrigado pela presença, pelas informações, pelos conhecimentos compartilhados. Perfeito, muito obrigado, Paulo. Muito bem, conversamos com o Eduardo e com a Jean sobre a Faculdade Senac, sobre cursos, aprendizados, né? Tantas questões fundamentais hoje para a gente cada vez mais fortalecer esse universo de empreendedorismo através do conhecimento. Muito obrigado a todos, excelente semana e até a próxima.